CBN Agro, com Éder Campos. Oito e 2 em Campo Grande, dia 30 de março de 2019, começa mais uma edição do CBN Agro. Que prazer imenso mais uma vez bater um papo com você na manhã deste sábado agradável em Campo Grande, sol brilhando forte, né? Um dia que promete bastante calor. Já entramos no outono, logo teremos o inverno e também teremos já neste mês de abril um grande evento, né? Teremos a Expo Grande aqui no Mato Grosso do Sul, a maior exposição do Centro-Oeste brasileiro, uma das maiores do Centro-Oeste, uma das maiores do estado. E durante a Expo Grande teremos vários leilões de animais, entre eles um leilão do cavalo crioulo. E nós vamos falar sobre a raça hoje, a raça crioula, com o Geraldo Paiva, que é diretor de eventos da Associação Brasileira dos Criadores do Crioulo, aqui do Mato Grosso do Sul, a seção MS, ou Núcleo MS, e com o Lucas Lau, que é coordenador, ele é analista da ABCC, mas aí é Brasil, né? Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Crioulo do Brasil. A associação, ela é bastante representativa no país. Bom, e para falar desse assunto que é uma paixão, né? O cavalo é uma paixão, não só para o gaúcho, mas para o brasileiro, uma vez que temos várias raças no Brasil. Além do crioulo, nós temos o manga larga machador, o quarto de milha, que é muito presente, né, na pecuária brasileira, e outras raças também. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos o cavalo pantaneiro, né, que é um símbolo do Mato Grosso do Sul. Da mesma forma, o cavalo crioulo é um símbolo para os pampas, não só para o Rio Grande do Sul, mas para os pampas. Por quê? Temos a Argentina, temos o Chile, o Uruguai, e o cavalo crioulo tem aí uma dimensão muito grande na América do Sul. E eu primeiro cumprimento o Lucas Lau e agradeço a sua participação no CBN Agro de hoje. Obrigado, Lucas, bom dia. Bom dia, obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco da nossa raça, que é uma raça que teve origem no Brasil, Uruguai e Argentina, pela proximidade no Rio Grande do Sul, mas hoje nós temos exemplares em todos os estados da federação, e é uma raça brasileira. A gente não diz que a raça é gaúcha, apesar da sede brasileira ficar lá. A raça é do Brasil e ela vem mostrando isso ao longo dos anos, ganhando espaço em todo o território brasileiro. Ô Lucas, eu sempre achei que a raça crioula, o cavalo crioulo, fosse argentino e não brasileiro. Você vai contar pra gente um pouco dessa história então. Geraldo Paiva, genética aditiva, que também é criador do cavalo crioulo. Como é que chama a estância de vocês mesmo? Calidá, estância Calidá. O Geraldo Paiva, além de diretor da Financial Imobiliária, é criador também de gado e do cavalo crioulo. E vai explicar pra gente como um carioca radicado no Mato Grosso do Sul cria cavalo crioulo, que é uma origem do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente já fala com ele. Primeiro, bom dia, Geraldo, e obrigado pela sua entrevista também. Bom dia, Éder, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Nós passamos a usar a raça crioula porque nós temos atividade agropecuária. Meu sogro, Dr. Hélio Coelho, sempre teve a atividade agropecuária. E ele tinha dificuldade de ter boas montarias para o Pantanal. Na época, nós tínhamos anemia, na época as áreas eram bastante grandes e de difícil operar. Você só operava com cavalo. E havia um número muito grande, era necessário um número muito grande de montarias por colaborador. E o que aconteceu? Nós fomos testando várias raças e a raça crioula nos permitiu três qualidades que eu considero fundamental na atividade pecuária. Primeiro, que é um animal extremamente rústico. Então ele consegue trabalhar normalmente no Pantanal com nenhum tipo de tratamento diferenciado. Segundo, a parte de andadura dele, o conforto de quem trabalha num cavalo, a satisfação é muito grande. E juntando esses dois elementos, onde eu tinha 6 cavalos para um funcionário poder trabalhar, 6 animais para cada funcionário para poder trabalhar na lida do gado no Pantanal, eu consegui trabalhar com 2,5 animais. Ou seja, eu passei a ter uma economia de escala, uma vantagem econômica. E nos veio a trabalhar inicialmente com animais. Nós tínhamos um reprodutor que trabalhava em éguas comuns. E agora estamos trabalhando. Como nós achamos que meio sangue é bom, nós partimos para o animal puro, para a raça pura. E aí ainda tivemos mais ganhos. Estamos muito satisfeitos
e reduzimos bastante o número de equinos na nossa fazenda, abrindo espaço, inclusive, para bovinos. Maravilha. E é um trabalho de seleção genética também, da experiência que vocês têm no gado para o cavalo também, né? Você já tinha uma expertise, uma tradição e também, claro, que uma experiência muito positiva no que se refere a desenvolver animais superiores no gado, né? No Nelore, no Montana, outras raças também, né? Nós tivemos parto suíço, girolando. A cultura que o Dr. Hélio nos passou e nos formou é que ele gostaria de uma pecuária extremamente produtiva. Então, nós buscávamos animais superiores. Quando nós trabalhamos com o Nelore, nós trabalhamos com o Nelore com melhoramento genético. Ele não aceitava aquele Nelore comum. Quando nós viemos trabalhar com o Montana, o que nós procuramos? Ter um cruzamento industrial contínuo, não ter que ficar toda vez ter que bater macho e fêmea. O Montana nos permite isso. E sempre com animais melhoradores, sempre suportados por um programa de melhoramento genético. Fazíamos isso com girolando, buscando animais, sempre medição. A girolanda não era mais bonitinha que servia para nós. A girolanda que nos servia era a girolanda que produzisse mais leite. O que nós buscamos, sempre buscamos na pecuária, era produtividade. Nós sempre ficamos inconformados com os resultados da pecuária. Nós sempre buscamos mais. E o cavalo crioulo acabou se inserindo nisso. É uma raça extremamente bela, mas principalmente produtiva. Ela traz economia de escala para o produtor. E quem quiser aproveitar esses animais, eles são totalmente aptos para fazer atividades esportivas e de lazer. Para você botar um filho seu para dar uma andada na fazenda, para ele pegar gosto pela fazenda, você poder ter funcionários, colaboradores, você fazendo um laço, uma prova de laço, de rançorte, tudo isso é possível com essa raça. Eu considero ela uma raça multifuncional. Essa é a grande qualidade da raça crioula. E o interessante da equinocultura, Lucas, do cavalo, que diferente do boi, né, do gado, o cavalo consegue atrair públicos que não são criadores, né? Porque quando você fala em pecuária de corte, pecuária de leite, os nossos assuntos, os temas, eles são bastante direcionados para quem é do segmento, é do setor. Mas quando você fala de cavalo, não. O cavalo tem o poder de atrair outros públicos, não é isso, Lucas? Isso. A BCC ela tem um foco, na verdade a gente tem duas distinções, né? O criador e o proprietário. O criador, que tem manada de éguas na cria, que faz seleção genética, e o proprietário, que é aquele que adquire animais para competição, para lazer. E o que a BCC vem dando muito foco, eu acredito que até a equinocultura de maneira geral, são nos proprietários, porque os proprietários giram muito a economia da equinocultura e é onde a gente vê a família participando, onde o pai leva a filha para competir numa prova de ranchorte, uma prova de laço, a gente vê grande concentração de famílias competindo, e esse ambiente que todas as associações, e posso falar do crioulo, qual eu represento, a gente mais está focado nesse ambiente de família, onde as pessoas vivem o meio do cavalo, as famílias vivem o meio do cavalo. Com certeza, a gente vê isso nos eventos que acontecem aqui no estado, em especial o laço comprido. Inclusive, contam aqui no estado que o laço comprido atrai mais pessoas do que o futebol aqui, viu? Se você tiver um jogo de futebol aqui no estado e tiver um campeonato de laço comprido, dá mais público no laço comprido do que no futebol. Ou seja, o cavalo tem esse poder mesmo de atrair público, né? Atrair público, atrair patrocinadores, atrair interesses de diversos segmentos. Nós temos que pensar hoje que as pessoas têm atividades rurais, elas morando na fazenda, ela tem limitações de atividades tanto esportiva como de lazer. E o cavalo permite que essa pessoa, no fim de semana na fazenda, faça isso. Nós temos alguns criatórios no Mato Grosso do Sul que são no Pantanal sul-mato-grossense. A pessoa, às vezes, passa a semana trabalhando, tem que voltar para a cidade, quer voltar para relacionar. Às vezes ela fica laçando, se divertindo nesses eventos em diversas cidades, sai, se socializa, encontra outras pessoas, troca experiência. O cavalo realmente é um objeto, é uma ferramenta de socialização. Maravilha. Vou falar um pouquinho do cavalo crioulo, um pouco da história do cavalo crioulo. Eu confesso para vocês que eu imaginei a vida toda que a raça crioula ela foi desenvolvida na Argentina, porque nós temos grandes nomes
na Argentina, e mesmo porque o primeiro registro da raça, a primeira associação foi criada na Argentina, né? Isso, na verdade, a origem do cavalo crioulo foram os animais que vieram com a colonização espanhola e ficaram na América do Sul, e eles se reproduziram e criaram de maneira selvagem ao longo da Cordilheira dos Andes até o sul da América do Sul, entre o Chile, Uruguai, Argentina e o Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul. Então, quando esses animais começou a se trabalhar com a raça crioula, inicialmente realmente começou o movimento na Argentina. Hoje nós temos 4 associações, na verdade. É a Associação Brasileira, com sede no Rio Grande do Sul, a Associação Argentina, a Associação Uruguaia e a Associação Paraguaia, que fazem parte da FIC, que é a Federação Interamericana de Criadores de Cavalos Crioulos. O Chile fazia parte, hoje não pertence mais, por uma adequação de regras. A Associação Chilena não quis unificar as regras com as outras associações, e hoje a expansão do cavalo crioulo é tão evidente que hoje nós temos uma associação na Itália, a Associação Italiana de Criadores de Cavalos Crioulos, e a Associação Alemã de Criadores de Cavalos Crioulos. Inclusive, eu vi recente 2 matérias, uma de uma equipe, né, de um grupo de pessoas que vieram da Itália ao Rio Grande do Sul. Recente eu vi uma matéria dessa no canal do Boi, né, de um grupo que veio da Itália para conhecer o núcleo aqui no Brasil, o Criatório do Brasil, e vi também um vídeo maravilhoso feito por alguém do Rio Grande do Sul, que eu vou descobrir ainda esse vídeo e vou ter uma cópia dele, mostrando como a raça está desenvolvendo na Europa, em especial na Alemanha, né? Isso, na verdade esse vídeo é um teaser de um documentário de um mesmo. colega nosso chamado Fagner Almeida, ele é um fotógrafo. Me deu então o endereço dele no YouTube, é porque é um vídeo muito bonito, muito bem produzido. Isso. Esse é um teaser de um documentário, na verdade, que são de várias temporadas. A primeira temporada foi toda gravada na Europa, com a participação do cavalo crioulo na Feira Cavalli, na YouTube? Itália. Tá no YouTube esse vídeo, Isso. não? Porque vale a pena, já assistiu, Geraldo? Vale a pena ver esse vídeo que está no YouTube. Precisa saber qual é a descrição que a gente coloca na descrição. Em busca do cavalo crioulo. Eu vou até escrever aqui. Em busca do cavalo crioulo. Lindíssimo vídeo, parabéns à produção. É uma história bonita, uma fotografia linda, maravilhosa. Em busca do cavalo crioulo. Vale a pena assistir. Ele é um projeto muito interessante, do Fagner, junto com a equipe dele. Ele tem programado algumas temporadas falando do cavalo crioulo em diversas regiões do mundo. Do mundo, fora a região que a gente mais conhece, que é o Rio Grande do Sul, onde está mais concentrado. Uhum. Então a ideia dele é mostrar. Ele mostrou primeiramente na Europa, onde ele fez a primeira temporada. Ele quer mostrar no centro-oeste do Brasil, no norte, no sul da Argentina, na Patagônia. Então, ele ainda quer voltar à Europa em alguns países. Ele gravou na Suíça, na França, na Itália e na Alemanha. Todos os lugares com presença de cavalo crioulo, participando inclusive da exposição Feira Cavalli, que é bem tradicional na Itália. Pergunta, como esses animais foram parar lá do outro lado do mundo? Então, na Alemanha, esses cavalos chegaram através de uns alemães que residiram no Uruguai um tempo e tiveram o primeiro contato com o cavalo crioulo no Uruguai. O cavalo crioulo no Rio Grande, a gente é muito próximo, Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. E para nós o cavalo crioulo é uma paixão extremamente tradicional. As pessoas vivem o cavalo, tanto que a final do Freio de Ouro, em Esteio, movimenta no Parque de Exposições, nas arquibancadas, 25 mil pessoas sábado, entre sábado e domingo, 25 mil pessoas por dia. Então são 50 mil pessoas no final de semana para assistir uma prova equestre. Então a paixão é muito grande. Eles conviveram com isso no Uruguai, quando retornaram à Alemanha, levaram os exemplares e aí a raça se difundiu. Nós vamos falar do Freio de Ouro ainda hoje aqui, viu? Vamos falar do Freio de Ouro porque é uma prova que atrai esse público que você falou. Eu vi um número maior, 35 mil pessoas, 35 mil pessoas. Claro, e a tendência é aumentar sempre, né? É em Esteio que acontece. Embora o Freio de Ouro começou em Jaguarão, né? Isso, se iniciou em Jaguarão, na 77, verdade, né? Com um encontro de domadores, onde eles queriam provar os seus cavalos. Era uma prova de doma. Cada um levava os seus animais e eles eram testados para ver qual deles tinha mais habilidade. Ao longo do tempo, essa prova ganhou uma dimensão gigante e a associação, vendo o crescimento da prova, junto com as pessoas que fizeram a prova, são as pessoas que fazem a associação. Então, o que acontece? Eles começaram a selecionar os animais pela prova. Então, hoje, o Freio de Ouro, a gente tem um nível altíssimo no Freio de Ouro e nós temos uma qualidade de animais excelente por causa dessa seleção.
O freio de ouro hoje é o grande balizador da nossa seleção da raça. Uhum. Geraldo, que dia vai ser o leilão da Estância ou Aras, que você chama? É da Estância Calidá. Cabanha Calidá. Cabanha Calidá. Quando será o leilão? Nós teremos alguns eventos. Esse ano nós temos uma carga de eventos bastante grande. Mas do crioulo? Do crioulo aqui no Mato Grosso do Sul. Ontem nós tivemos um criolaço, que é uma festa de laço de cavalos crioulos. Só agora que eu fico sabendo disso. Vou no Panacre Sul. Nós teremos outros eventos, outros criolaços, fazendo parte do ciclo de laço lá da Crisul, da Copa Morena. Mas é lá no parque mesmo? Lá aqui no parque. Teremos outros criolaços, teremos criolaço no Pantanal, na Fazenda São Francisco, teremos diversos eventos no estado, como de laço comprido. Muita gente ontem, não? Bastante, eu acho que o Lucas pode falar um pouquinho mais. Isso, na verdade, foi uma parceria que a gente fez com o Circuito Morena, e foi uma parceria que a gente fechou 2 semanas atrás para fazer criolaço em todos os eventos do Circuito Morena na Crisul. Então a gente acabou, a organização e divulgação da primeira etapa acabou sendo de muita correria em cima da hora, mas ainda assim tivemos 15 duplas competindo. A expectativa é que aumente, que ano passado o criolaço do Circuito Morena nós tivemos 39 duplas, então foi um número bastante expressivo. E esse ano, então, o circuito de criolaço do cavalo crioulo, além das provas do Circuito Acrisul, que vão disputar 5 etapas, 5 criolaços, e na última etapa, uma final dos campeões do criolaço. Também nós vamos ter um criolaço no Pantanal, como o Geraldo falou, em Miranda, na Fazenda São Francisco. Vamos ter um criolaço junto à final da Federação de Laço, em Campo Grande. E esse ano vamos ter um criolaço junto ao Brasileirão de Laço Comprido, em junho, no CLC. Esses abertos para assistir, são abertos ao público? Aberto ao público. Gratuito? Gratuito para assistir, e qualquer criador, qualquer laçador que tem um cavalo pode participar. Crioulo, né? Crioulo pode participar. Não é qualquer cavalo, tem que ser o crioulo. Isso, a gente exige que o animal esteja confirmado, porque o que acontece dentro da raça crioula? O animal, é registrado? Quando ele nasce, o técnico da associação faz uma inspeção ao pé, faz o registro provisório, onde ele faz as resenhas do animal, o nome de pai, mãe, isso encaminha para a associação. A partir dos 2 anos de idade, esse animal está apto a ser apresentado para confirmação. O registro do cavalo crioulo, desde a década de 60, é fechado. Mas o cavalo, só por ser filho de pai e mãe crioulo, não quer dizer que ele vai receber o registro definitivo. Ele precisa de algumas características mínimas. Primeiro, características mínimas da raça, do técnico olhar e dizer, não, isso é um cavalo crioulo. Morfologia. Isto. Segundo, ele tem que ter uma altura mínima e máxima, um diâmetro, uma espessura de canela mínima e máxima, e de tórax mínimo e máximo, para, se ele atingir essas medidas... Para manter o padrão da raça. Claro. Exatamente. Se ele atingir essas medidas, aí ele é confirmado, ele recebe a marca da associação e vem o registro definitivo. Para competir, é necessário o registro definitivo do animal e a apresentação do mesmo, sendo cópia simples, para a inspeção do técnico na hora da prova. Com isso, qualquer um pode correr os eventos da raça. Maravilha. Nós vamos para o intervalo comercial. Só confirma para mim a data do leilão, Geraldo. A data do leilão será no dia 12 de abril, durante Expo Grande. Mas tá próximo já, então, hein? Tá na bica. Tá na bica. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já para continuar esse bate-papo aqui sobre o cavalo crioulo. Cavalo crioulo, que é um cavalo brasileiro. É brasileiro, né? Brasileiro. Tá certo. Não fala a língua dos hermanos, não. Vamos lá. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz. Valdir Nunes, ele sabe como fazer o Éder Campos chorar, viu? É verdade, Geraldo. Essa música, eu te falar, essa música. Não, pode. Sobe um pouquinho, Valdir, vai. Larga o seu café e sobe o som. Obrigado ao homem. Inclusive, se você está tomando um cafezinho agora, senhor Valdir, é porque um homem do campo foi lá, plantou, o outro foi lá e colheu, o outro foi lá e beneficiou o café e chegou aqui pra gente, viu? Já pensou nisso, não? Você já falou obrigado pra ele hoje?
Obrigado, gente. Olha que linda essa música. Eu gosto muito dela. O Valdir disse que é o meu hino. É o nosso, né, Valdir? Valdir é do Paraná. Campo Mourão, Valdir? Marialva. Capital da uva. Tem crioulo lá também? Deve ter. Acho que tem. Tem cavalo crioulo? Deve ter vinho, não tem? Vinho tem? Tem. Nunca ganhei uma garrafa desse vinho lá. Uva já. Ô, gente, vou voltar ao nosso bate-papo aqui sobre o cavalo crioulo. Daqui a pouquinho nós teremos o repórter CBN às 8h30 hora do Mato Grosso do Sul, 9h30 hora de Brasília. E o assunto está muito gostoso, viu? Falar sobre o cavalo crioulo. Inclusive, eu tinha uma cobrança que eu nunca havia falado sobre cavalo aqui no programa. Essa é a primeira entrevista em quase 2 anos de programa, 1 ano e meio, né, Valdir? Primeira entrevista sobre cavalos. Vocês são pioneiros aqui também, viu? Então, estamos sempre à disposição. A raça crioula merece essa diferença. Com certeza. Bom, a gente vai falar da história mais um pouquinho. Eu quero reforçar aqui o leilão. Leilão dia 12 na Acrisul. Quantos animais? Fala pertinho do microfone. No dia 12 de abril, o leilão União da Raça Crioula aqui no Mato Grosso do Sul. Serão criatórios basicamente do Mato Grosso do Sul, mas teremos alguns convidados, São Paulo e Minas. Mas são animais com todas as características e conceitos de adaptação desse clima mais temperado. E serão 42 animais, nós teremos reprodutores, teremos animais domados no laço, no serviço, e teremos éguas de cria, algumas inclusive 3 em 1, paridas e prenha. Ou seja, a pessoa pode comprar um animal e levar 3. Tem um levantamento de quantos criadores nós temos aqui no Mato Grosso do Sul de cavalo crioulo? Hoje, criadores, aproximadamente 86 criadores. Tá, por que você fala criadores? Você abriu aí um precedente para alguma coisa. Hoje, criadores. Existe outra modalidade de desenvolvimento da raça aqui, não? É que tem gente que é apenas proprietário. Possui o cavalo crioulo, mas não cria. Como assim? Não tem éguas parindo, não bota em cria. Tá. Criadores são os animais que têm um criatório, os que Isso. multiplicam. Isso, Aqui, tem um registro de afixo dentro da associação. Entendo, perfeito. Criadores é aqueles que multiplicam os animais e donos é aquele que só tem um cavalo e não faz o criatório. Exatamente, usam para competição, para lazer, mas tem... Então vamos lá de novo, fala os números aí. Criadores são quantos? Hoje, vinculados à BCC, registrados 86 criadores do Mato Grosso do Sul. Bastante, né, para o estado? Bastante para o estado. Na região centro-oeste, o Mato Grosso do Sul é o estado que mais concentra o número de animais da raça crioula. Por quê? Por conta da presença do gaúcho aqui, né? Ou não? Eu acredito que por conta da pecuária, porque o Mato Grosso, acredito que tenha mais presença de gaúcho do que no Mato Grosso do Sul. Lá muito grãos lá para cima. Exatamente, mas aqui a pecuária, como o Geraldo falou, principalmente no Pantanal, a única maneira de tu operar é com cavalo. E a gente sabe que o ambiente do Pantanal não é aquele ambiente propício que a pessoa escolhe, eu vou criar cavalo aqui. Precisa de um cavalo que consiga se adaptar a isso. E o cavalo crioulo, como ao longo da história foi um animal que foi submetido à seleção natural através de ambiente bastante hostil, que é a Cordilheira dos Andes, o sul da América do Sul, ambiente frio, com escassez de alimento. Então é um animal que se adapta muito bem a qualquer tipo de ambiente. E isso deu muita rusticidade à raça ao longo dos anos. Então, na verdade, quando as associações começaram a selecionar, aí sim, funcionalmente, porque é um cavalo da pecuária. O cavalo crioulo é o cavalo da pecuária. Então, ele era usado no serviço de campo. Ele teve a seleção natural deu uma rusticidade bastante singular ao cavalo crioulo, e os criadores selecionaram para aptidão vaqueira, ao serviço do campo. Então é tudo que a pecuária precisa, um cavalo resistente e que seja bom no serviço do gado. Sabe que, eu não sei se tem alguma relação do crioulo com o pantaneiro. Não sei se tem, porque os 2 cavalos são formados pela natureza, né? Foram forjados pela natureza, os 2. O pantaneiro com a característica aqui do nosso estado, onde nós temos excesso de água, né? E aí o casco do pantaneiro se desenvolve melhor. Eu não sei se o crioulo também tem essa característica. Mas sabe que o crioulo me lembra alguns animais europeus, como o bretão, como o andaluz. Eu olho para ele, eu vejo o rabo do andaluz, por exemplo, e a crina do andaluz. Ele é um cavalo que ele não tem a mesma estatura do andaluz, ele é um cavalo um pouco mais perto do chão, que a gente fala, porém é um cavalo de muito volume ósseo, é um cavalo que chama bastante atenção. Nós tivemos um exemplar crioulo chamado F5 Licurgo Tapajós, que disputou os Jogos Mundiais Equestres de Rédeas nos Estados Unidos. Pela primeira vez, nós tivemos ele era o único cavalo crioulo disputando,
Jogos Mundiais e ele ficou entre os 15 finalistas. Maravilha, hein? E ele é um cavalo, o cavalo crioulo ele tem outra característica que é bastante cerda, né? Que é bastante cabelo, crina, cola. Que lembra o andaluz, né? Exato. Agora a estrutura dele, a gente percebe que a musculatura dele também lembra o bretão, né? Ele é um cavalo, esse cavalo que competiu nos Estados Unidos é um cavalo de muito volume ósseo e muita crina. A crina dele chama muita atenção. E no primeiro momento todo mundo imaginou que ele fosse chamar atenção por causa disso. Então, na verdade, os meios de comunicação todos fizeram entrevistas, mas os treinadores e os veterinários locais se impressionaram com o volume ósseo, a grossura das articulações, a força que ele tinha para trabalhar. Aí que vem a genética dos animais que você disse que veio ou que vieram com os espanhóis, é isso? Isso, é que na verdade o cavalo crioulo ele foi inicialmente moldado pela seleção natural. Ao longo do tempo, os criadores que iniciaram a raça, eles determinaram algumas características que julgavam importante para manter a rusticidade do animal. Legal. Bom, a gente vai voltar já com vocês dois. E o Geraldo também, ele está doido para falar, ele vai falar daqui a pouquinho, mas depois do repórter CBN, tá bom? CBN Agro Entrevista. 8h34, eu mais uma vez reforço o convite para você também assistir a nossa live no Facebook. Acesse cbn.com/cbncg oficial e curta a fanpage da CBN Campo Grande. CBNCG Oficial, esse é o nosso perfil no Facebook para que você possa participar. Estamos ao vivo, sim. E essa ideia de integrar, né, a convergência das mídias, é uma realidade que vem acontecendo, porque a rádio agora ela não é só ouvida, ela é vista, né? Quem tem o Facebook, todo mundo tem Facebook nesse mundo. Eu não conheço uma pessoa que não tenha Facebook. Quer ver? Você tem Facebook, Valdir? Fala que não, que você vai ver, viu? Tá certo. A Bia tem, né, Bia? Tá vendo? Lucas? Também. Geraldo? Inclusive já compartilhei a live também. Legal. O Paulo Cruz, que está de olho em mim, também está lá no Facebook. Vai ouvir o programa, Paulo Cruz. Está lá, chegando para a gente agora. Daqui a pouquinho o Paulo Cruz vem com o CBN Motors. Vai acelerar com a gente daqui a pouquinho, mas não vai correr mais do que o cavalo crioulo, tenho certeza. Gente, vamos continuar aqui nosso bate-papo. Nosso bate-papo está muito interessante. E eu quero aqui, mais uma vez, falar um pouquinho da história do cavalo crioulo. Eu estava lendo, né? Porque a gente, jornalista é isso, né? Tem que ler para saber, para conhecer. E eu fui ler um pouquinho e confesso que fiquei muito interessado na história do cavalo crioulo, porque realmente é apaixonante a história, né? Quando você tem história de formação de raças, é muito interessante. Além dessa história da formação do cavalo na Argentina, Uruguai, Brasil, né, dos índios aí, como é que é? Tchecalpa? Como é que é o nome dos índios lá? Tem aqui, ó. Eu estou com a história aberta aqui. Os índios é que criavam o cavalo crioulo lá no Rio Grande do Sul. Né, os índios começaram a criar o cavalo. E aí, um ser humano, Telechia, não é Telechia, não. Telecheia? É o nome do índio, é isso? Não. Deixa eu ver. Não, Telecheia é uma pessoa, né? O criador. O criador, peraí, eu estou lá. E aí eu estava lendo a história da raça, vi que a organização do primeiro freio de ouro começou lá em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, em 77, depois de 82 foi para Esteio, no Rio Grande do Sul. Por sinal, Esteio é maravilhoso, né? Ali é um local lindo que todo mundo que é da pecuária deveria conhecer, o parque lá de Esteio. E aí em 82 foi para lá, né? E desde então tornou-se um grande movimento o freio de ouro, que é a maior competição da raça. Isso, o freio de ouro, ao longo dos anos, ele se tornou a nossa grande ferramenta de seleção. Hoje, as fêmeas que ganham freio são as grandes mães da raça, mães, avós, os machos que ganham, ou são finalistas do freio, são os grandes pais e avós da raça. Todas as criações hoje são balizadas por essa prova, porque ela é uma prova morfofuncional, ou seja, o animal, ela é dividida em 3 etapas. Uma credenciadora, onde os 4 machos e 4 fêmeas credenciados estão aptos a disputar uma classificatória. Dentre as classificatórias, hoje nós temos uma no Uruguai, uma na Argentina, no Rio Grande do Sul, em Paraná e Santa Catarina unificado, então é itinerante, uma no Paraná, outra no Santa Catarina, e uma na região 8, que é São Paulo em diante. Então, pera um pouquinho só. Para participar do freio de ouro lá no Esteio, até mesmo o Uruguai e a Argentina tem classificatória também? Tem. Ou seja, seria então ali a Copa do Mundo. Exatamente. Seria a Olimpíada. Hoje, aproximadamente 1.200 cavalos inicia o ciclo e na final do freio de ouro são 90 animais. 96 animais. Bacana, hein? Mil e tantos cavalos,
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Não tem discriminação. O freio de ouro, se você for numa final do freio de ouro, você vai ver competidores de outros países. Como é que desenvolve a competição? Como é que é avaliada a competição? Então, ela tem três etapas. Credenciadora, classificatória e a final. Tá, só um minutinho. Teremos uma aqui, né? Isso, Dois eventos. dois. Uma credenciadora e uma classificatória. Teremos agora no mês de abril e junho. E julho. Julho. A credenciadora em Credenciadora abril. 26 a 28 de abril, classificatória 4 a 7 de julho. E aí, quem for o campeão aqui vai... Os 4 machos e 4 fêmeas da classificatória, Vão para o que freio de tendo ouro. uma nota mínima, que é 18, uma média mínima, que é 18, está apto a disputar a final. Você tem cavalo competindo, Geraldo? Não, ainda não tenho. Essas competições que estão vindo para cá, como credenciadora e classificatória, Éder, eles vão permitir que outros estados aprendam a forma de lidar, os treinamentos, o preparo dos seus colaboradores. Meus colaboradores vão poder assistir uma prova e entender como é que faz a melhor evolução dos animais aqui na raça. Normalmente, os domadores aqui do estado, eles têm uma cultura local. E nós queremos justamente ampliar esses conhecimentos com essas provas locais. Então é uma grande oportunidade para quem tiver um criatório, quem tiver cavalos competindo, participar, vir ver, porque você aprende técnicas, você aprende manuseios, manejo, domas, bastante interessantes que pode evoluir na raça. Com certeza. O que nos impressiona, o que nos deixa bastante satisfeito com os objetivos da raça, Éder, é que não basta, nós não queremos ter um animal, apenas um belo animal. Se o animal não for funcional, se ele não tiver as características econômicas ou que interessam para a evolução da espécie, a BCC não interessa. Então, nós estamos buscando animais diferenciados. Eu não acredito que tenha uma prova de outras raças com a exigência que é feita num freio de ouro. Que você tem movimentos com os animais, você tem movimentos de giro, você tem movimentos de velocidade. Existem várias características que são exigidas do animal numa prova que vai ou numa credenciadora ou num freio de ouro. Tá. Achei o nome dos índios aqui, viu? Os índios Terruelch, que foram os primeiros a domar o cavalo crioulo. Isso, que eram os animais selvagens que existiam no sul da América do Sul, né? E esses animais, posteriormente, ao longo da seleção, e aí depois já pela seleção nas distâncias, né, no serviço do gado, aí virou o cavalo crioulo. Voltando a essa questão dos eventos ainda, vamos lá, só para a gente reforçar. Abril teremos então a credenciadora. Dia 26. Nós teremos junto com nós teremos antes disso, nós teremos o leilão no dia 12 de abril. 12 de abril, tá marcado dia aqui. 12 e 13, nós teremos uma exposição passaporte. Tá. É uma exposição morfológica, Tá. onde os criadores... Na Crisul, onde os criadores, não só do Mato Grosso do Sul, expõem seus animais num aspecto competitivo de beleza, morfologia, buscando animais diferenciados. Tá? Então nós teremos uma exposição morfológica. A partir do dia 26 ao 28 de abril, nós teremos uma credenciadora aqui na Crisul também. É uma prova que classificará os animais para classificatória, que habilitará animais para classificatória, que será em julho. Tá. Já em julho, nós teremos a última oportunidade, praticamente no Brasil, de alguém botar um animal no freio de ouro. Espera um pouquinho só. Que data será em julho? 4 a 7. 4 a 7 de julho. Aí você disse que é a última oportunidade para alguém colocar. Nesse evento, qualquer criador do Brasil poderá participar? Desde que tenha o seu animal já credenciado, sim. Passado numa seletiva que foi a credenciadora. Entendi. Isso. Para chegar na final do freio de ouro são 3 etapas. Credenciadora, a credenciadora, os 4 machos, os 4 primeiros machos e as 4 primeiras fêmeas estão habilitados a correr uma classificatória. As classificatórias, elas são divididas entre Uruguai, Argentina, Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é unificada. A pressão é grande, né, gente? E na região 8, que esse ano vai ser Campo Grande. Muito alto. O nível de participação no freio de ouro lá em Esteio deve ser muito alto, né? Muito bom. Inclusive, eu vi que o ano passado, pela primeira vez na história de uma raça, do crioulo, nós tivemos um bicampeão, né? Nunca vi ainda Isso. tido Mais um bicampeão. 30 anos de freio de ouro e ano passado foi a primeira vez. Vez na história. Primeira vez tivemos Isso para ver o nível de bicampeão. participantes, né?
você não conseguir uma Inclusive, hegemonia. esse cavalo é de propriedade de um criador de São Paulo, para ver a grande expansão da raça, que hoje o único bifreio de ouro da história é de um criatório de São Paulo. Maravilha, viu, gente? Aí em agosto... Lembrando, Éder, Ah. que Mato Grosso do Sul já teve em seu criatório um campeão do freio de ouro. Não. Quem é? Era um animal que foi adquirido pela Fazenda Bodoquena. Acho que o Lucas pode dizer Não, com mais o precisão. cavalo veio de lá para cá campeão Ele- ou ele ele veio de era, lá pra cá, ele era veio de- daqui ele- e tornou-se campeão lá? Ele foi campeão lá, Aí a foi Fazenda comprado Bodoquena aqui. foi adquirida. Não temos nenhum E campeão foi ainda. fazer manada para atender a Fazenda Bodoquena no Pantanal Sul, Mato Grosso. Estão ligando pro Lucas, estão assistindo a entrevista dele aqui pela CBN, pode atender, não tem problema não. Viu? Então, nós não temos nenhum campeão ainda do estado aqui no freio de ouro. Ainda. Ainda. Não, eu falei ainda. Eu falei ainda, mas parece que é uma vontade muito grande, né, do estado se Isso. posicionar. Não, não existe nenhum campeão aqui, mas os criadores locais do estado, exemplo do Geraldo, usam a genética dos campeões. Tem éguas prenhes dos campeões de freio de ouro, inclusive do bicampeão. Éder, os criadores do Mato Grosso do Sul estão fazendo um esforço muito grande para tirar as diferenças existentes ao Sul. A Cabanha Calidá, por exemplo, 80% das suas éguas esse ano foram inseminadas com sêmen de animais campeão da Expo Inter ou do freio de ouro. Inclusive, nós teremos uma prenhez, vai ter um filho do JA Libertador, que é esse bicampeão do freio de ouro, já vai ter um filho dele aqui no Mato Grosso do Sul. E tem um criatório do Mato Grosso do Sul que teve um finalista do freio, né? Foi adquirido antes do freio de ouro, competiu já com propriedade da Cabanha da Furna, aqui do Mato Grosso do Sul. Tá, para finalizar, que dia será o freio de ouro lá em agosto, hein? Lá em Esteio. É o último final de semana de agosto, sempre. Você vai, Geraldo? Vou. Leva nós. Vamos todo mundo junto. Lá. E Pessoal, vou falar pra você, tem uma carne maravilhosa. Carne do quê? De cavalo, porque se você vai no restaurante de cavalo... Não, pera um pouquinho. É verdade que tá falando? Você tá Não, brincando, não, né? é carne de boi, mas no restaurante de cavalo é melhor carne. Mas na França come, né? Carne de cavalo. Não, né? não. Mas é de bovino É de mesmo. bovino, né? Mas o Maravilha. restaurante de cavalo é o mais frequentado e o mais procurado. Legal. Bom, esse aqui é o Paulo Cruz, viu, Lucas? Esse é o Paulo Cruz. Muito bom dia, Bom dia, Paulo Cruz. Vai Estava acelerar? escutando vocês aqui, vou, pô, De cavalo. quantos cavalos você vai falar hoje? Cara, eu vou falar, tem muito cavalo hoje no programa. A gente fala de carro, a relação do cavalo vapor, né? Horsepower, né? Ah, o seu carro tem quantos cavalos de potência? Que relação bacana, né? E tudo nasceu lá atrás, com aquela... A origem realmente era um cavalo que conseguia levantar um peso a uma determinada altura, então era uma medida de força, né? E eu sou fã de cavalo também, gosto de andar. Não tem muita habilidade, né? O meu corpinho já não me permite muitas aventuras. Mas é muito bacana, os meus filhos fazem laço comprido, então é algo, pô, a gente vê isso, né? O cavalo, eu estava escutando vocês aqui, e saboreando o conhecimento, né, das máquinas que a gente fala sobre motores e vocês, né, 4 rodas e 4 patas. É muito bacana. Leva a gurizada agora dia 26 a 28 de abril numa credenciadora para o freio de ouro, que haverá aqui em Campo Grande. Vai ser na Crisul? Vai ser na Crisul. Tá, As provas em na julho, Crisul. em julho bacana. do dia 4 dia 7 será também na Da Crisul. Crisul. Também. A Crisul fez um esforço muito grande para que essas provas viessem para cá. Fizeram adaptações, fizeram a mangueira, onde tem uma prova que o cavalo ele tem que mostrar sua coragem perante o boi e sua habilidade. Então, a Crisul fez um esforço muito grande, nós temos muito a agradecer, da adaptação das suas instalações para poder receber essas provas. Lucas Lau, obrigado. Obrigado, agradeço a oportunidade de falar um pouco da raça. Deixo o convite para vocês e a todos os ouvintes de ir conhecer o freio de ouro. É uma prova bastante diferente do que as pessoas estão acostumadas, uma prova muito dinâmica. Cada etapa credenciadora e classificatória tem 9 tipos de provas diferentes durante o mesmo evento. Então são 3 dias de prova. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante de assistir. Maravilha. Geraldo Paiva, obrigado também. Fica feito aqui o reforço. Eu já faço o convite para o dia 12 de abril, leilão do cavalo crioulo na Crisul. Certo? Obrigado, Geraldo. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade da gente apresentar essa raça aqui para os seus ouvintes. Paulo Cruz, você põe seus cavalos para correr agora, Rapaz, tá? mas com certeza. Vamos acelerar, né? Os cavalos têm motor e câmbio e fica mais fácil para mim. Abraço. Obrigado, Valdir Nunes. Obrigado, Bia Magalhães. Obrigado a você, homem do campo, e a você que nos ouviu na manhã deste sábado. CBN Agro, com Éder Campos.